Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora, aqui na sua emissora, a palavra do Padre Vanderlei Souza. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos num dia muito especial, que é o dia de sábado. Ontem nós celebrávamos o dia de Santa Mônica. Hoje eu convido a você a parar um pouquinho para você refletir sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um homem que viveu a sua vida para Deus e por Deus. Por isso, Deus tem os seus caminhos e sua hora de agir e sua misericórdia. Santo Agostinho foi batizado quando tinha já mais de 30 anos de vida, pelas mãos de Santo Ambrósio. Depois da morte de sua mãe, regressou à África, consagrou-se à vida religiosa, tornou-se sacerdote e bispo de Hipona. Trabalhou com afinco em favor do reino durante quase 40 anos. Morreu santamente no ano 430 e deixou grandes heranças para a Igreja em seus escritos e exemplos. Por isso nós podemos olhar para a palavra de Deus hoje e tomarmos como referência esse caminho. Hoje escutamos a parábola dos talentos. Tema de fundo: aproveitamento do tempo. Aquele que escondeu o dinheiro não o fez para roubá-lo, senão para devolvê-lo sem mais. Aí está o problema, sem mais. É a imagem do que não se molha, não fez nada ruim, nem nada bom, mas mereceu o qualificativo de servo ruim e preguiçoso. O amor nunca é neutro. Por isso o evangelho de hoje, você vai observar comigo em Mateus, que Mateus no capítulo 25, hoje, ele vai nos mostrar nos versos 14 a 30, como tudo vai acontecendo. Porque o reino dos céus é como um homem que, estando para viajar, chamou o seu servo, entregou os seus bens para ele. A um ele entregou 5 talentos, a outros 2, e ao terceiro 1, cada qual seguindo a sua própria capacidade. Quando você toma e na sequência você lê essa parábola, você vai entendendo como Deus tem preparado e nos dado os talentos. Porque ele diz: o reino dos céus é também como um homem que ia viajando para o estrangeiro. Veja que ele faz 2 comparações muito bonitas. Um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus servos e lhe confiou todos os seus bens, ou seja, confiou tudo que ele tinha. Hoje, contemplamos a parábola dos talentos. Em Jesus apreciamos uma mudança do estilo de sua mensagem, o anúncio do reino. Já não se limita tanto em assinalar a sua proximidade, mas a descrever o seu conteúdo através de narrações. É hora das parábolas. Um grande homem decide compreender e empreender ali uma longa viagem e confia todo o seu patrimônio a seus servos. Podia tê-lo distribuídos em partes iguais, mas não, o fez assim. Deu a cada um conforme a sua capacidade, 5, 2 e 1 talentos. Com aquele dinheiro, cada criado podia capitalizar o início de um bom negócio. Os 2 primeiros se lançaram à administração dos seus depósitos. Para o terceiro, e por medo ou por preguiça, preferiu guardá-lo, iludindo todo o investimento. Se fechou na comunidade de sua própria pobreza. O Senhor regressou e exigiu a prestação de contas. Primeiro a valentia dos 2 primeiros de duplicarem o depósito confiado. Trato, ele diz, prudente, lhe confiou. Hoje, quando olhamos para as modernas democracias que caminham para uma separação progressiva entre a Igreja e os Estados, isto não é mal, pelo contrário, não o bastante. Esta mentalidade global e progressiva esconde um efeito secundário perigoso para os cristãos, ser a imagem viva daquele terceiro servo a quem o ama, a figura bíblica de Deus Pai. Repreendeu com grande severidade, sem malícia, por mera comodidade ou medo. Corremos o perigo de esconder e reduzir a nossa fé cristã ao meio familiar e aos amigos íntimos. O Evangelho não pode ficar numa leitura de estéril contemplação.
Devemos administrar com valentia o risco, a nossa vocação cristã, no próprio ambiente social e profissional, proclamando a figura de Cristo com as palavras e o testemunho santo. Santo Agostinho comenta: quem predica a palavra de Deus aos povos não está tão longe da condição humana, da reflexão apoiada pela fé, e não passa a advertir os perigos, porém, consola saber que onde estão ou resida o perigo por causa do ministério, aí temos a ajuda das nossas orações. Portanto, meus queridos irmãos, hoje é sábado, amanhã já é domingo. Convide a sua família para esse final de semana se encontrar com a Palavra de Deus. Busque no sacramento da Eucaristia e da Palavra esse momento importante para a sua vida. Eu lhe convido para amanhã. Nós temos a missa às 7, às 9 horas aqui transmitida pela Rádio Vale, e às 19 sempre aqui no YouTube. Você vai encontrar a Santa Missa no nosso canal. Entre aí, escreva Padre Vanderlei Souza. Se você não está inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ou então mande o seu pedido, a sua intenção, que nós vamos estar rezando por você. Que Deus abençoe, um ótimo sábado para você e que a bênção de Deus desça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdote, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Papa Francisco nos deixou uma frase dizendo o seguinte: toda vocação exige sempre um êxito de si mesmo, para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. Reze sempre essa oração vocacional com a sua família e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.